minha questão era justamente essa, da datação. Como que eles datam milhões de anos? Como que eles conseguem saber milhões de anos? Eu lembro que na época ele explicou ali para todo mundo da questão do carbono 14, né? Que eles usam carbono 14, mas que o carbono 14 por si só tem uma data de validade. Ele tem um assim. prazo. Explica um pouquinho, só para a gente ter Podemos explicar. Só essa questão da datação, se é isso mesmo, porque eu não sou técnico, né, nem sei se eu estou falando certo aqui, mas era mais ou menos isso que eu me lembro que ele explicou, né? Então, é muito interessante essa questão de datação, porque ela também é a resposta para muita coisa. Né? Uhum. Bom, como é que funcionam, né, as datações? Qualquer tipo de datação, seja ela por carbono 14, por urânio ou por algum outro elemento radioativo, elas têm o mesmo funcionamento básico, que é como? Vamos falar do carbono 14 e depois a gente consegue extrapolar isso para qualquer outro tipo de átomo que você vai... Porque assim, dá para fazer datação com qualquer tipo de átomo. Né? Por quê? Vamos dar o exemplo do carbono 14 e aí todo mundo vai entender, espero. O carbono, na natureza, ele existe em 3 formas. Né? O carbono mais abundante, que é o carbono que faz parte da nossa estrutura molecular toda, né? Todo o nosso DNA, todas as proteínas, tudo que é carbono, que a gente usa, né? Porque isso é carbono, nós somos carbono, tudo é carbono, né? Carbono está em todo lugar. O carbono predominante na natureza é o que a gente chama de carbono 12. Né? Por que 12? Porque esse carbono, acho que se o pessoal se lembrar do começo da nossa conversa, eu estava falando do átomo de hidrogênio. Né? O átomo de hidrogênio tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. O carbono 14 é engraçado, tem gente que faz uma paródia disso, né? Porque é o único átomo que é 666. Né? E nós somos feitos do átomo 666. Não sei o que isso quer dizer, mas tudo bem. Por que 666? Né? Porque ele tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Esse né? é o carbono? Esse é o carbono 12. 12. Esse é o carbono 12. Né? Então e nós somos feitos dele. Tudo é feito dele. Né? Eu não acredito em coincidência. Não 12, sei. 12 é governo. 12 é governo, mas e o 666? Não, se juntar todos vai dar 18, né? Porque é 6, 6, 6. É porque, vamos lá, né? Para explicar o carbono 12. Quando você vai calcular a massa de um átomo, você vai levar em consideração só os prótons e os nêutrons. Porque a massa do elétron, né, pensa comigo aí, gente, usa a imaginação de vocês aí, né? Pensa aqui comigo na minha mão, aqui tem 6 prótons e 6 nêutrons. Esse é o núcleo do átomo de carbono, 6 prótons, 6 nêutrons. Ao redor dele, nós temos a eletrosfera com 6 elétrons, né? Então, só que quando você compara, né, vamos pegar na balança, né, pega um elétron, põe na balança aqui, pega um próton, põe na balança aqui. Né? Vamos fazer uma analogia. Se o elétron pesa 1 kg, o próton pesa 1.800 quilos. Entendeu a diferença? Né? Pega um nêutron aqui também, põe na balança, dá também 1.800 quilos. Então a proporção de peso, de massa, é bem diferente. É de 1 para 1.800. 1 para 1.800. Então, vamos subir na balança aqui, né, Jairo? Você pesa 1.800 quilos, eu vou te dar mais 1 quilo. Tanto. Não, estou dando um exemplo aqui, né? Não exagera, não Você me já entrega veio com a aqui. piada Né? pronta. Não me entrega aqui, né? Mas vamos lá. 1 quilo a mais, 1 quilo a menos para quem tem 1.800 quilos não faz diferença nenhuma. Né? Então, quando a gente vai analisar a massa do átomo, a gente não leva em consideração a massa dos elétrons. Uhum. A gente leva em consideração só a massa do número de prótons e no número de nêutrons. Né? Então, o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons, 6 mais 6, 12, por isso o carbono 12. Né? Mas existem na natureza, até formar toda a base para a resposta é um pouco longa, né? Mas, vamos lá. O núcleo, então, tem 6 prótons, 6 nêutrons, por isso a gente chama de carbono 12, desconsiderando a massa dos elétrons. Tá? Mas existe na natureza também o carbono 13. O carbono 13 tem um nêutron a mais, então ele tem 7 nêutrons e 6 prótons. E tem na natureza também o carbono 14, que foi o carbono que você me perguntou. Né? Uhum. O carbono 14, ele tem 6 prótons, mas tem 8 nêutrons. Por isso 14, né? 8 mais 6, a matemática 14. Aqui não está muito avançada. Né? Então tem o carbono 12, que tem 6 e 6, tem o carbono 13, que tem 6 e 7, e tem o carbono 14, que tem 6 e 8. Né? Vamos falar em porcentagem na natureza. O carbono 12 tem na natureza 99%. O carbono 13 tem na natureza menos de 1%. E o carbono 14,
Você vai pegar o número, é 0,156 zeros e depois tem alguma coisa lá. Ixi, a porcentagem dele. Ele é muito raro na natureza. Raro. Por quê? Por que ele é raro? Porque pelo fato dele ter 8 nêutrons, né, no núcleo dele, ele é instável. Ele é instável. Então ele existe por um determinado tempo na natureza, só que de repente um nêutron sai. Porque ele é instável, né? O núcleo não suporta todo aqueles caras. Ele é para ser 12, né? Ele é para ter 6 e 6. Sim. Então quando você põe 7, quando você Ele põe é 8, desequilibrado. ele é desequilibrado. Ele não está balanceado. Tô ficando bom de assim. física já. Exatamente isso. Tô entendendo. Cara, é engraçado essa Isso aqui palavra. é um bom professor, porque eu nunca entendi de física. Olha, faz a matrícula lá no IAVEC. Vou me matricular lá. Ou a gente abre uma escola aqui também, pode ser, né? Quem sabe? É bom também. Mais fácil. Ó, aí, esse carbono, cara, essa palavra aí, né, antes de voltar para o átomo, é uma palavra fundamental, né, na física, porque o equilíbrio, né? Porque qualquer situação, qualquer coisa que você analisa na natureza e você pergunta, tem equilíbrio? Só tem duas respostas, né? É binário, né? É sim ou não. É sim ou não. É sim ou não. E é engraçado isso, né? Porque a garrafinha está aqui em equilíbrio, né? Se eu deixar ela aqui, voltar no próximo podcast que a gente for fazer, ninguém mexer nela, ela vai continuar aqui, está em equilíbrio. Mas o fato é que tudo na natureza é programado para o equilíbrio. E quando alguma coisa está desequilibrada, ela vai para o equilíbrio. Então, tudo na natureza é programado para o equilíbrio e tudo que não está em equilíbrio vai querer ficar em equilíbrio. Em equilíbrio. É uma coisa impressionante, né? Deus nos ensina, né? Equilíbrio, ponderação, né? Saiba fazer todas as coisas com equilíbrio, sempre equilíbrio, né? Mas enfim, voltando para o átomo desequilibrado, o carbono, ele é instável, de repente um nêutron sai do núcleo dele e ele cai para o carbono 13, que também sai outro nêutron que cai para o carbono 12. Bom, vamos lá. O que interessa para nós é o carbono 14 para a gente poder fazer datação. Ele é instável, né? E essa instabilidade, na química, a gente chama isso de tempo de meia-vida. Porque de tempos em tempos ele vai sumindo, some, né? Porque ele é instável. Sim. Então o carbono 14 vai sumindo daquela amostra que você tem, porque ele é instável, o nêutron pula e ele vira 13. Muito bem. E aí, qual que é o tempo de meia-vida, né? Quanto tempo demora? É o tempo de meia-vida que a gente usa, né? Muita atenção na palavra, meia-vida. É quando, por exemplo, se no meu copo tiver 10 átomos de carbono 14, daqui um tempo de meia-vida ele vai ter 5. Acho que vamos colocar em potência de 2, que fica mais fácil. Vai. Eu tenho 128 átomos de carbono 14 aqui. Daqui um tempo de meia-vida eu tenho 64. Mais um tempo eu tenho 32. Mais um tempo eu tenho 16, 8, 4 e assim vai, até que você não consegue detectá-lo mais. O ponto-chave para nós é esse, a detecção, né? Então, o tempo de meia-vida do carbono é de 5.730 anos. Os aparelhos que nós temos hoje, né, para fazer essa detecção, eles conseguem pegar até 10 períodos de meia-vida do carbono 14. Arredondando as contas, vai 5.730 vezes 10, 57 mil, 60 mil anos, vai, 60 mil anos. Então, nossos equipamentos hoje, né, o meu celular é um equipamento, detectei aqui para ver se tem carbono 14. Né? Se essa amostra de carbono 14 tiver 60 mil anos, eu não consigo detectar. Se tiver 100 mil anos, se tiver 200 mil anos, eu não consigo detectar carbono 14 aqui porque acabou. Eu não tenho mais condições para analisar. Muito bem. Vamos lá. Pega esse copo, vamos medir se tem carbono 14. Tem. Tem carbono 14, ele é feito recente. Pega essa madeira aqui, talvez seja uma madeira mais antiga, vamos colocar aqui. Nossa, descobrimos que é uma madeira de tem 2.000 anos, né, pela datação do carbono 14 dela. Beleza. Vamos pegar uma amostra de uma rocha agora. Né? Pega uma amostra de uma rocha, faz a datação de carbono 14... 5 mil anos, né? Pô, então conseguimos fazer alguma coisa aqui. Aí, de repente, cara, a gente vai lá e pega uma amostra de terra que o pessoal fala que tem milhões, vamos colocar 100, da época dos dinossauros, 60 milhões de anos atrás essa amostra aqui tem um fóssil de dinossauro, né? Tem um fóssil de dinossauro aqui nessa amostra, vamos pegar essa amostra e fazer a datação de carbono 14 nela. Quantos anos ela tem? 60 milhões. Tem carbono 14? Não. Não. Vamos lá, testa, tem. Porque de 60 mil para 60 milhões é uma diferença. Gritante, né? Então testa, tem carbono 14? Tem. E aí? Como é que tem carbono 14? Sua amostra está contaminada. É verdade, tá? Pode contaminar mesmo, né? Sei lá o que aconteceu, né? Você acha que alguém vai contaminar a amostra, né? Na academia todo mundo é profissional, ninguém vai ficar, né? Vou jogar carbono 14 aqui para contaminar minha amostra. Mas tudo bem.
Não sei o que eu fiz, fui descuidado, contaminei a minha amostra. Contaminei, tá bom. Vamos pegar outra coisa, então, que não tem contaminação. Pega o diamante. O diamante, pelo que o pessoal fala, ele foi formado há algumas centenas de milhões de anos, então, cara, é impossível de ter carbono 14 nele. E quando você, pela idade, e quando você analisa a geometria molecular dele, né, o arranjo, o encaixe que esses átomos no diamante têm, é impossível você contaminar a amostra, porque é tão rígido, mas tão duro, que você não consegue ir lá no núcleo dele, tirar um átomo de carbono 12 e colocar um átomo de carbono 14 lá. Ou seja, o diamante é uma amostra pura, que não pode, incorruptível. Você não pode corromper uma amostra de diamante. Vamos lá, põe o diamante aqui, mede o carbono 14? Tem. Ué, mas como assim tem? Então caiu por terra essa datação. Caiu por terra, né? E aí, em relação aos outros métodos de datação que a gente tem, né? Você tem vários métodos, né, de urânio, de frâncio, de vários outros átomos radioativos. E o que a gente vai estudando e a gente consegue ver na literatura disso é que cada amostra de determinado período que eles alegam é usado um método. Para essa amostra aqui vamos usar o método de carbono 14, para essa amostra aqui vamos usar o método de urânio, para essa amostra aqui vamos usar o de frâncio. Mas faz faz diferentes testes na mesma amostra. Essa dá 5.000 anos, essa dá para a mesma amostra, né? Uhum. Essa dá 5.000 anos, essa dá 100 milhões de anos, essa dá 1 bilhão de anos. Quando você testa as mesmas amostras os diferentes tipos de teste na mesma amostra, a diferença é muito grande. Sim. Se você faz para essa, dá diferente também. Se você faz para essa, dá diferente. Então, parece que é um negócio meio que encaixado. Essa amostra aqui, eu acho que tem 5 para mim, anos, isso mostra fazer esse teste. Isso mostra a falibilidade do negócio aí. É falível, né? Cara. É difícil assim, a gente falar nisso.